reparos e ajustes, confecções de cortinas, capas para acolchoados, almofadas, edredons e toalhas de mesa para eventos. Lúcia Atelier, Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501, Edifícios Solares, ao lado do hospital. Fone 5199439693. Você precisa de internet em sua casa, no trabalho, no sítio ou casa de praia? Entre em contato com a equipe da PowerNet. Internet banda larga via rádio. Planos a partir de R$30 mensais. E atenção para esta promoção. Se você já possui antena e roteador, disponibilizamos instalação grátis. Informe-se pelo WhatsApp 51997512223 ou ligue 51998475128. Atendemos Camaquã e toda a região. PowerNet, internet com mais velocidade. Restaurante Tempero Brasil, servindo buffet livre a quilo. Abrimos de segunda a sábado das 11 da manhã às 14 horas, exceto feriados. Dispomos de 2 ambientes para festas e eventos. Primamos por produtos de qualidade e variedade de pratos quentes e saladas. Venha para a extensão da sua casa. Venha para o Tempero Brasil. Olavo Moraes, em frente ao edifício Executive Center, próximo ao Banrisul. Quarta-feira é dia da Quarta-feira Brasil, com uma receita especial de alguma região ou cultura do nosso país. Restaurante Tempero Brasil. Percebeu que precisa avançar na carreira? Mude! Faça pós-graduação à distância Uninter. Você opta por um dos cursos nas diversas áreas do conhecimento e com o formato Flex pode escolher as disciplinas que têm a ver com o seu projeto profissional. E tem mais! Você escolhe se quer ou não fazer o TCC. Acesse já uninter.com ou ligue 0800 702 0500 e inscreva-se. Pós-graduação à distância Uninter. Vem continuar evoluindo. Uninter.com. Claro Camaquã, a sua loja Claro da cidade. Aparelhos telefônicos, chips e assistência técnica com peças originais de fábrica com garantia total. Loja Claro Camaquã, Rua Zeca Neto 777 no centro, em frente à Praça Donário Lopes. Fones 99763-6949 e 99336-8811. Claro, você merece o novo. Escritório de Advocacia Dr. Ivan Feloniuk e Advogados Associados informa que o atendimento em Camaquã é realizado todas as quintas-feiras no Escritório Feloniuk e Amaral Advogados, na Rua Marechal Floriano, número 414, ao lado da Oi. Fone para contato 5199935-88838. Rádio Cidade, a sua Rádio Cidade na internet, a gigante da web. Transmissão ao vivo através do seu estúdio digital, multiplataforma no ambiente online. Assista a nossa programação em vídeos na Live da Cidade, no Facebook, em facebook.com/Rádio Cidade Camaquã. Baixe o aplicativo da cidade e ouça a nossa programação com apenas um toque. Se preferir, acesse o site www.radiocidadecamaquã.com.br. Você pode também acessar o canal da Rádio Cidade no YouTube, Rádio Cidade Camaquã Netplay. Rádio Cidade, um jeito novo de ouvir rádio. Tá todo mundo mudando pra cidade. Comentando Além dos Fatos. Apresentação Alano Stolfi. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Cidade. Alano Stolfi com vocês. Hoje, quarta-feira, dia 30 de outubro de 2019, agora 20 horas e 8 minutos. Estamos começando mais um programa nos nossos tópicos que, segundo o pessoal escolheu na semana passada, para hoje ficou invasão de privacidade. Então, o nosso tema é um tema bem sensível, no sentido de que trata de informação das pessoas. E nós vamos mergulhar aí no que existe hoje, assim, de mais avançado em termos de invasão de privacidade. Vou dar umas dicas também de como se proteger um pouco disso, porque se proteger totalmente é praticamente impossível, a não ser que a gente viva numa caverna, e todo mundo vai saber que a gente vai para lá de um jeito ou de outro. Então, a questão é
O que a gente pode fazer é saber o que está acontecendo, saber de que forma a gente está exposto, para que a gente possa, obviamente, tomar nossas atitudes adequadas. Então, em primeiro lugar, das coisas que a gente precisa tratar aqui é qual o tipo de informação que essas pessoas têm, né? Quem são essas pessoas, como elas obtêm essas informações, o que elas querem, o que fazem com elas, quais as consequências, que eu acho que é o mais importante que tem que se preocupar. O que isso pode trazer para nós, o que isso pode acarretar, eventualmente, de problema na nossa vida com esse tipo de informação sendo acessada. Eu gostaria de perguntar o que vocês consideram, por exemplo, de importância de um curso superior, por exemplo. Por que todo mundo acha que é importante ter um curso superior? Porque todo mundo quer fazer um curso superior? Então, a questão básica é, uma pessoa que tem um curso superior, ela tem mais informações que as outras pessoas. Ela conhece mais profundamente um determinado assunto do que outra pessoa. Qual é a consequência disso? Isso significa que ter informação é ter vantagem. Nesse caso de uma formação profissional, seria que ser uma vantagem competitiva em relação às demais pessoas que não têm as mesmas informações que você tem. Então, o fato de tu ser um engenheiro significa que tu pode construir uma casa, construir uma ponte. Então, você sabe fazer coisas que lhe dão a grande vantagem em relação a outras pessoas. Isso, obviamente, em qualquer curso superior. Então, ter a informação, controlar a informação, é fundamental. Mas, obviamente, tem muitas derivações disso. Uma coisa é tu ter acesso à informação, outra coisa é o que tu faz com ela. Porque simplesmente saber alguma coisa não vai ser útil se não tiver uma aplicação. Então, qual é a aplicação que tem desde governos a empresas particulares, empresas públicas? O que a gente precisa conhecer é todos os métodos que existem de obtenção de informação. O principal que a gente vai focar hoje são as informações pessoais coletadas através dos telefones celulares. Obviamente, os computadores pessoais, a gente também vai abordar aqui um pouco disso, porque os computadores pessoais também dão muita informação que a gente às vezes não faz nem ideia. Esse tema me incomoda já há algum tempo, quando eu comecei a notar que eu recebia às vezes propaganda de coisas sobre as quais eu tinha falado com alguém, conversado, numa reunião, no bate-papo, e começava a aparecer propaganda sobre determinado assunto. Tipo, mas uma vez a minha filha mesmo comentou também que estava com os amigos, falaram sobre, sei lá, um automóvel ou alguma coisa parecida, e estava assim com os telefones em cima da mesa, ninguém estava usando, e logo em seguida, ou no outro dia, ela viu que tinha um monte de informação a respeito daqueles assuntos que ela se lembrou que tinha tratado na noite anterior. Então, coletar informação, de que forma para chegar a isso? Como é que ele sabe que a gente está falando alguma coisa? Em primeiro lugar, as questões de necessidade de coleta de informação vêm de muito tempo, desde o nascimento da internet, lá na época da DARPA, que é um órgão americano de pesquisa avançada para a defesa. Esses órgãos já se preocupavam muito com a questão da informação, desde a época também lá da Segunda Guerra. Informação era tudo, não sei se vocês lembram que os nazistas encriptavam informações e teve um pessoal dos Estados Unidos que tentava descobrir qual era a senha para conseguir acessar essas informações, decodificar essa máquina. Acabaram por conseguir fazer isso, mas eles não podiam, obviamente, dizer qual é que é a senha ou mostrar, deixar que o inimigo soubesse que eles sabiam isso, que eles tinham feito isso, porque significava que eles simplesmente poderiam trocar a chave lá de criptografia e o pessoal ter que começar todo o trabalho de novo. Então tem muita coisa tecnológica por trás disso que torna a situação bem complicada. Eu vou entrar tanto em questões tecnológicas um pouco detalhadas, tá? Mas vou tentar também tratar bem essa coisa básica em relação a tudo que se obtém de informação. Como eu estava falando, essa questão de propaganda, tá? É a principal objetivo, pelo menos aos olhos menos aguçados. O que o Facebook, por exemplo, o WhatsApp não é tanto o caso, porque o WhatsApp, embora seja do Facebook, tá? Ele é usado para um outro objetivo que eu falo em seguida também. Mas o que o Facebook, principalmente o Google, quer com as informações
por exemplo, ter acesso ao teu telefone celular. Que tipo de informações ele tem acesso? Ninguém lê, quando instala um programa no celular, o Google ou qualquer aplicativo do Google, um aplicativo de mensagem, e-mail, ou Facebook, ou WhatsApp, ninguém lê aqueles termos enormes de páginas e páginas, as pessoas dizem, concordo e pronto, vai embora. Muitos deles explicitam coisas que eles fazem com essas informações. Mas quais são os principais tipos de coleta que eles fazem, então, de dados? Tem aquelas que são autorizadas por você, justamente quando dá faz o acordo, aceita, digamos assim, aqueles termos, tá? E tem os dados, esses são os dados coletados com a sua autorização, e tem os dados coletados sem autorização de ninguém. Tem os dados coletados pelo aparelho, que seria o hardware, ou seja, o que o fabricante faz. Por exemplo, se eu comprar um iPhone, seria a Apple. Se eu comprar uma máquina com Android, seria, por exemplo, a Samsung, né? Poderia ser a própria o próprio Google, que também fabrica aparelhos telefônicos, né? Da Motorola, que também era do Google. Então, esses são os sistemas operacionais roubando informação. Isso é a própria empresa que fabrica o aparelho. Depois disso, quem é que vem? São os fabricantes de software, ou seja, o fabricante do Facebook, o fabricante do WhatsApp, o fabricante do Instagram, do Snapchat, e todos esses aplicativos que vocês sabem. Então, essas são as duas coisas básicas de captura de informação, a que você autoriza e também as que o hardware, ou seja, que o aparelho tem acesso, mas que você não está sabendo que estão sendo capturadas as informações. Além disso, tem as informações que são roubadas de você, roubadas mesmo, não é nem que o software foi instalado porque você pediu para instalar, mas que são instalados por páginas que têm spyware ou malware. São dois tipos de aplicativos que basta tu visitar uma página, eles podem, eventualmente, dependendo da qualidade do software do telefone, eles conseguem comprometer e instalar um código deles. Esse é um código malicioso que fica dentro do aparelho e começa a coletar essas informações. Isso seriam os spyware, que seriam os softwares espiões, e tem os malware também, que são softwares que vão lá realmente para fazer até estrago no aparelho. Tá? Essas são outras fontes de informação também para esse pessoal. Uma segunda fonte de informação seria o pessoal que consegue hackear os servidores dessas empresas. Ou seja, são hackers que entram nos servidores do Google, da Microsoft, da Apple, enfim, e coletam informações de lá. Ou seja, eles não estão pegando direto do seu aparelho, mas estão coletando informação direto nos servidores. E também tem as empresas de software que são hackeadas pelo hacker também, que é empresa específica de algum aplicativo qualquer. Porque quando a gente instala um aplicativo num telefone, ele simplesmente vem com as suas regras também, que todo mundo aceita, tá? Mas a gente não sabe o que efetivamente ele faz. Eu, particularmente, uso o iPhone já há muito tempo, já tive o Android, mas eu não gosto do Android por causa das políticas do Google em relação ao uso de dados. Para vocês terem uma ideia, um relatório feito em 2018 mostrou que o Google tira 10 vezes mais informações no aparelho do que a Apple faz com os iPhone. Em alguns casos, são 50 vezes mais a quantidade de tráfego de informação que simplesmente sai do aparelho e vai para os servidores do Google. Então, a Google é muito mais invasivo do que a Apple. A Apple tem uma política bem clara. Eu, na verdade, não confio em nenhum deles, tá? Mas eu acho que a capacidade de invasão, até de forma explícita, tá, do Google é bem superior à Apple, por exemplo. Então, o aparelho celular nosso, por menos que pareça, ele está 100% do tempo conectado, ou melhor, está 100% do tempo capturando informações. Um pessoal fez uma pesquisa, por exemplo, e pegou 2 telefones com Android. Os 2 sem chip, ou seja, não tinham nenhum SIM card dentro do aparelho, eles não tinham conexão com nenhuma telefônica, e eles simplesmente nunca tinham sido usados em nenhuma rede Wi-Fi. O que eles fizeram? O cara pegou simplesmente... Só um minuto. O pessoal está relatando aqui algumas interrupções. Se alguém estiver tendo interrupção na transmissão, por favor, nos comunique aqui, porque eu não sei se essa interrupção é local. Estou mandando aqui um abraço para a Dulce Helena e para a Estela. E a Estela que está me comentando aqui que está tendo interrupção constante, tá? Mas se alguém mais detectar isso, por favor, comunique aqui para a gente verificar.
ou estão invadindo o nosso sistema e pegando as informações. Aliás, uma coisa curiosa, eu estou usando aqui, por exemplo, para apresentar isso para vocês, minhas anotações que foram feitas no Notes, né, um aplicativo da Apple, e eu, na verdade, fiz isso tudo no meu computador em casa, não fiz aqui no tablet. Eu simplesmente trouxe ele para cá, e quando eu me conecto com ele na internet, ele já atualiza essas coisas todas. Significa que essa informação não está nem sequer no meu computador em casa. Ela está na nuvem. E quando eu peguei aqui, ela foi lá e buscou. Quem mais acessa isso? Quem tem acesso a isso? Obviamente a Apple tem acesso 100% disso. Se eles acessam ou não, ou se eles fazem uso dessa informação ou não, aí são outros 500. Mas eu não confio em absolutamente ninguém dessas empresas. Infelizmente, a gente não tem como viver sem eles, ou pelo menos fica a vida bem mais difícil. O que essas informações que esses aparelhos coletaram? Esse cara então pegou esses dois aparelhos, com um deles botou em modo avião, inclusive, e o outro deixou simplesmente ligado. Mas, como eu falei, eu repito, nenhum deles tinha chip e nenhum tinha sido nunca, jamais foi conectado em nenhuma rede Wi-Fi. Ele saiu com esses aparelhos, pegou o carro, parou no local, entrou no hospital, saiu do hospital, ficou um tempo ali, foi no museu, foi em vários locais. Se não me engano, ele andou em torno de 14 quilômetros, eu acho, e voltou para casa. Quando ele chegou em casa, ele pegou os dois aparelhos e, obviamente, desencaixotou um equipamento lá que ele tinha, porque o cara era um hacker. Aliás, aqui cabe fazer uma ressalva, tá? Só para em termos de termos, tá? Tecnicamente falando, eu sou hacker, mas hacker não é uma pessoa do mal, tá? O que é do mal é o cracker. Cracker é o cara aquele que quebra o código para invadir segurança, para invadir e para fazer sacanagem e fazer essas coisas, tá? Um hacker é simplesmente um programador, tá? Normalmente um cara especializado, que eventualmente ele pode quebrar algum código, pode quebrar código para entrar em algum sistema, tá? Mas normalmente é o pessoal do bem, tá? Então, o hacker a gente usa de uma forma meio generalizada, tá? Mas não, eu sou contra essa noção que o pessoal que tem no Brasil de falar em hacker já acha que é gente do mal. Não, não é, tá? Quando falar cracker sempre é do mal. Agora, hacker pode ser tanto do bem quanto do mal. Então, o cara pegou esse equipamento dele, e esse equipamento dele, ele conectou numa ponta o roteador dele Wi-Fi, ou seja, todo o fluxo de internet passava pelo roteador Wi-Fi por esse aparelho dele, e na outra ponta, uma ponta estava a internet, outra ponta estava o roteador Wi-Fi, e no meio do caminho estava o aparelho dele. Isso se chama man in the middle, ou seja, o homem no meio do caminho. Isso, inclusive, é uma espécie de ataque que hacker faz, que é interceptar o caminho, pegar a informação do lado, informação do outro, então tudo que passa por ele e ele pode anotar essas informações. Então foi isso que efetivamente o cara fez. Então o que ele fez? Quando ele conectou o Wi-Fi nos dois, né, tirou aquele que estava no modo avião, ele viu que esse primeiro que não estava em modo avião, foi o primeiro que ele conectou, passou 300 KB de informação direto para os servidores do Google. Ali ele dizia onde o cara tinha ido, se ele andou a pé, se ele andou de carro. Como é que sabe se a pessoa andou a pé ou andou de carro? Bom, é só ver se ela está centrada na rua, por exemplo, andando em linha reta pelo meio da rua, ela certamente está de carro, né, e pela velocidade também, óbvio. Então essas coisas parecem bobas, tá? Mas isso é muito importante para eles. E todo esse trajeto que ele fez, onde é que ele foi, onde é que ele entrou, onde é que ele ficou, quanto tempo ficou, se foi lá no Starbucks Café, porque tem outra pesquisa também que o pessoal fez, que fez exatamente isso, entrou no Starbucks, pagou com o Google Pay, e aí o que acontece? Todas as transações que ele fez estavam registradas. Mas qual foi a surpresa dele quando ele conectou o outro telefone? Ele viu que o outro telefone chegou a transferir mais informações ainda para o Google do que o aparelho que estava não no modo avião. O que estava no modo avião transmitiu-se um monte de informação. Obviamente, qual não foi a surpresa? Se botou no modo avião, teoricamente, era para estar desconectado de tudo, né? Agora cabe eu colocar uma informação técnica para vocês, que é o seguinte. Quando a gente bota no modo avião, significa que teu telefone basicamente não vai transmitir informações. O que significa isso? Ele não vai usar a rede de dados de telefonia, né, 3G, 4G, LTE, seja o que for, e que ele também não vai usar os dados do GPS. Mas GPS, a gente não pode esquecer de uma coisa, GPS é um sistema só de recepção de informação. Nenhum equipamento de GPS transmite informação. Pode, eventualmente, obviamente, ter um rastreador de automóvel, por exemplo,
Então ele tem um GPS lá dentro, ele fica coletando informação do GPS, na verdade o GPS é o Global Positioning System, tá? Que é uma rede de 24 satélites girando em volta da Terra. Então aquele aparelho está recebendo as informações e tem um outro aparelho junto com ele, de celular, com antena de celular, que passa a informação para a base. Ou seja, isso pode informar onde é que o veículo está. Tá? Então o rastreamento de veículos todos funcionam desse jeito. Mas nenhum desses equipamentos se comunica com o sistema de GPS em si. A gente chama de GPS porque está associado à rede de GPS. Mas existem outras redes também, GLONASS, que é uma rede russa. Então tem outras redes de posicionamento também, tá? Mas o popular que a gente chama é GPS. O próprio telefone aqui, se olhar aqui no iPhone, ele vai dizer que ele usa o GLONASS e usa outros sistemas também, tá? E também usa as redes Wi-Fi, eu já vou falar sobre isso. Mas o que acontece então? Esse telefone estava em modo avião, ele captou toda essa informação enquanto a pessoa estava transitando com ela. Ou seja, bastou estar o telefone ligado, ele ficou registrando tudo. Mas ele não sabe de quem é o telefone, ele não sabe, não tinha nenhum software instalado, ou seja, está só o sistema operacional, e por isso que eu falei antes que tem o fabricante tirando informação e depois tem os fabricantes de outros softwares que tiram informação, mas primeiro é o fabricante do hardware, e ele mandou toda essa informação, até mais informações do que o outro aparelho tinha mandado também. Então, quando ele estava andando com esse aparelho pela rua, com o aparelho no bolso, o aparelho continuava recebendo sinal do GPS e ficava registrando. Mas ele nem gastava muita bateria, porque ele estava só com uma antena assim, recebendo sinal, mantendo em outro processamento sendo feito. Não é, a gente sabe que quando está usando GPS no mapa, por exemplo, a bateria come muito mais rápido, né? Mas por quê? Não é porque o sinal do GPS, não. O GPS é como um sinal de rádio, né? Quando a gente pega um aparelhinho de rádio e fica ligando ele, a gente só recebe sinal, a gente não transmite nada. E o caso de gastar mais bateria é porque tu está com o mapa ativado, tá? E o mapa tem que estar baixando a internet, a atualização do próprio mapa, né? Tem que estar desenhando na tela, aquela coisa e tal, então isso consome mais bateria. Mas o telefone é aparentemente desligado, ou seja, não obviamente em off, né? Mas só em modo avião, ele continua pegando todas as informações. Essas informações, obviamente, não passam para o Google de maneira limpa, assim. Não bastava simplesmente ele botar aquele